Olá, amados, a paz de Jesus e o amor de Maria. Estamos celebrando hoje o terceiro domingo do tempo comum e ele tem uma particularidade. Em 30 de setembro de 2019, o Papa Francisco instituiu o terceiro domingo do tempo comum como o domingo da palavra de Deus. 30 de setembro é o mês da Bíblia, 30 de setembro é o dia que a gente celebra a Bíblia. E por quê? Porque dia 30 também é celebrado São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia. Ele traduziu a Bíblia para o latim. A gente sabe que a Bíblia foi escrita em três línguas originais, hebraico, aramaico e grego. Então, São Jerônimo traduziu para o latim, porque ele falava que a escritura que não é conhecida é como se o Cristo não fosse conhecido. Então ele fez esse trabalho de tradução. E aí, em 30 de setembro de 2019, o Papa Francisco entendeu que deveria se dedicar um domingo exclusivamente à palavra de Deus. Não que os outros não tivessem que ser, né? Todo domingo, todo dia é dia da gente viver a palavra de Deus, proclamar, buscar, né? Seguir e evangelizar. Mas neste terceiro domingo em particular, então, o Papa fez esse apelo para que todas as pessoas buscassem meditar mais, refletir sobre a palavra de Deus. E neste domingo, neste ano, que esse ano agora já é então o quinto domingo em que a gente celebra o domingo da palavra de Deus, nós temos o tema que é permanecei na minha palavra. E a gente vai meditar então hoje nas leituras, a gente vai ver que a primeira leitura, Jonas, aquela conhecida passagem de Jonas, onde ele entra em Nínive e vai anunciar a conversão àquelas pessoas, vai falar, olha, convertei porque Nínive será destruída. E aí, durante a sua pregação, as pessoas lá se convertem. Nós vamos ter o Salmo também, que é o Salmo 24, 25, que ele vai falar, mostrai-nos, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Olha que lindo, a gente pede para que o Senhor nos mostre o caminho dele, para que a verdade, para que a palavra nos oriente e nos conduza. Na segunda leitura, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, já vai falar, gente, esse tempo é breve, esse tempo é breve, vamos converter, vamos buscar viver na santidade, porque o mundo passa. Esse tempo passa, o que é do mundo passa, o que permanece é o que é de Deus, E Jesus, então, no Evangelho, segundo São Marcos, nós vamos meditar que agora também vai fazer esse apelo à conversão. Então, nós vamos meditar o Evangelho segundo São Marcos, que está no capítulo 1, no capítulo 1, dos versículos 14 ao 20. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, irmão de Simão, lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente deixaram as redes e eles o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco consertando as redes. Imediatamente os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós vamos ver que no primeiro ponto, Jesus, descobriu ali que João, que ele havia sido batizado por João. João estava na Judeia, E aí Jesus estava lá também. Quando ele descobriu que João foi preso, ele falou, bem, por enquanto não é o meu tempo de permanecer aqui. Voltou para a Galileia, de onde ele era, Nazaré, que fica na Galileia. E ali então ele começou a pregar, já sua vida pública, ele começou a pregar, convertei-vos e crede no evangelho, porque o tempo está próximo, o reino de Deus se aproxima. Também esse chamado aí de conversão que a gente vai ver, tanto na primeira leitura quanto na segunda, E aí depois Jesus está ali passando à beira do mar da Galileia, e aí ele chama os seus primeiros discípulos, faz o primeiro chamado. E o primeiro da lista é quem? São Pedro,
Simão. Na época ele chamava Simão, ainda não se chamava Pedro. Nós vamos ver que nessa lista, sempre que fala-se dos discípulos, o primeiro da lista é Pedro, porque ele era como se fosse o líder, ele que geralmente falava diretamente a Jesus. E nós vamos ver depois também, né, que Pedro vai ser chamado para pastorear, né, apacentar as suas ovelhas, as ovelhas de Jesus, a nossa igreja. E ele então se torna o primeiro papa da Igreja Católica. Mas então Jesus vai chamar os pescadores, é uma outra particularidade, porque ele chama os irmãos, tanto Pedro e André, quanto João e Tiago, né, que eram pescadores, ele vai chamá-los. E aí já fala, né, aqui nessa passagem, nessa leitura aqui do Evangelho segundo São Marcos, que ele fala, né, venham após mim, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Né? A missão de vocês agora não é mais a profissão de pescar peixes, vocês vão pescar homens, vocês vão ser capacitados para levar pessoas ao arrependimento, à conversão e angariar, né, trazer mais pessoas para o reino dos céus, levar a salvação a mais pessoas, anunciar a salvação a mais pessoas, certo? E a gente vai ver depois que muitas das palavras, das pregações de Jesus, né, das curas, acontecem à beira-mar, né? Então, assim, tem muito significado esse contexto de estar à beira-mar, né, de chamar os seus discípulos pescadores inicialmente. Né? E aí a gente traz, então, para esse tempo, que a gente vai ver que Pedro e André, João e Tiago, imediatamente, a Bíblia vai falar, né? Imediatamente largaram suas redes, deixaram sua família, né? E foram seguir Jesus. Conversão é isso, é deixar a vida passada, é deixar o que está errado e passar a caminhar com o certo, que é Jesus, que é o caminho de Jesus, que é a palavra de Jesus. E nesse dia, né, nesse terceiro domingo do tempo comum, nesse domingo da palavra de Deus, nós temos esse tema nesse ano de 2024, né, que é permanecer na minha palavra. Aí também usando a questão do mar, a questão do barco, né, nós vamos pegar então isso para a nossa vida e dizer o seguinte, que a gente quando se converte, quando a gente busca Jesus, a gente entra num barco, né, a gente vai no mar e o mar vai nos levando, é o vento que vai dando a direção, a gente vai ali só controlando para não deixar o barco ser levado de qualquer forma, mas a gente vai se deixando entrar no mar. E aí o que acontece? Às vezes vem as ondas, né, fortes, as tempestades, e muitas vezes a gente, né, perde o controle, são as tribulações, são as tristezas, né, os desesperos que acontecem em nossa vida, na vida de nossa família. Mas a gente tem que pensar no seguinte, permanecer na palavra de Deus, né? Jesus ali, a gente vai ver no Evangelho, Jesus foi capaz de calar o mar, de amansar a tempestade. E ele quer dizer o quê? Permaneçam na minha palavra. E qual é a palavra de Jesus? É a palavra da boa notícia, é a conversão, é o reino, é aquilo que é bom, mas não que está aqui na terra, o que há por vir, né? No reino dos céus. Mas principalmente busquem as minhas coisas, porque tudo mais vai ser acrescentado. Não preocupem, é claro, a gente tem as dificuldades, mas vivam. Vão fazendo aquilo que eu pedi para que vocês fizessem e eu providencio todas as coisas e eu vou tirar vocês desse tempo. E vocês podem estar passando por uma tempestade, por uma tribulação, todos nós passamos, mas tenham fé, permaneçam firmes na minha palavra e eu vou tirar vocês dessa situação, porque Deus não quer ninguém no sofrimento, né, na penúria, sofrendo, sentindo dores, né, desesperado, não. A gente precisa passar pelo tempo da prova, provar a nossa fé, fortalecer a nossa fé para alcançar o reino dos céus, a vitória que Jesus já preparou para nós, certo? Então, gente, o nosso barco está no mar e não dá mais para voltar, não dá para olhar para trás e falar, não, eu vou voltar, não. O nosso barco já está sendo conduzido e o Senhor nos conduz. Então, vamos permanecer firme. Está doente? Ore a Deus pela cura. Está com alguém, né, nessa situação, perdeu um ente querido, está desempregado, seja lá o que for, ore a Deus para que Deus te dê forças para passar por isso e que, se for da vontade dele, que as coisas, né, mudem, que a doença cesse,
que a pessoa recobre a saúde, né? O emprego, que consiga um emprego. Então Deus vai dar a direção. Deus vai dar a direção. No tempo dele, tudo vai acontecer. Então é isso que nós temos que fazer. Como os discípulos, imediatamente seguir Jesus. Jesus nos chama. Todos nós que estamos buscando a caminhada já tivemos o chamado. É preciso apenas a gente prestar atenção no que é que Deus quer de nós, né? O que é que Ele quer nos falar, que direção que nós temos que seguir, né? E é isso, firmes no Senhor. Eu sei que tem momentos que a gente está muito fraco e quer desistir da oração, mas vamos permanecer firme, vamos orar cada vez mais. Tá? Um grande abraço a todos e vamos à Santa Missa, vamos celebrar a palavra, né? Esse é um tempo que cada fiel deve proclamar a palavra cada vez mais. Nesse terceiro domingo do tempo comum, domingo da palavra de Deus, nós somos chamados a isso, a evangelizar, pregar o evangelho a toda criatura. Um grande abraço e que Deus continue nos abençoando, fortalecendo através do seu Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser.